Esta é uma apresentação sobre os modelos de avaliação de negócios em empresas emergentes dentro de uma análise contextualizada para o mercado brasileiro. Destacamos o problema relacionado à avaliação de negócios como algo fundamental em finanças corporativas, levando-se em conta que sua aplicação em startups brasileiras enfrenta desafios únicos às características intrínsecas dessas organizações. Os principais desafios incluem ausência de histórico financeiro robusto, alta volatilidade de mercado, dependência de fatores intangíveis, tipo inovação, capital humano, também peculiaridades do mercado brasileiro, tipo regulatórias e econômicas. E nós trazemos então como objetivo de estudo, de forma principal, analisar a aplicabilidade de modelos tradicionais de valuation em startups brasileiras e, de forma mais específica, identificar limitações, propor ajustes e testar empiricamente um modelo híbrido. Para esse trabalho, foram consideradas uma grande quantidade de literatura, título de revisão, e nós vemos, por exemplo, que os principais autores incluem Asaf Neto, 2024, ele fala sobre a adaptação do FCD ao contexto brasileiro, limitações em setores de alta incerteza. Temos também o Nakamura, SD, volatilidade econômica, falta de dados confiáveis que dificultam a aplicação de EVA e FCD. Temos ainda o Freeman e outros, 2010, falando sobre a teoria dos stakeholders, o valor deve considerar múltiplos públicos. Temos ainda também o destaque para o Di Marzio e outros, 2020, mostrando sobre as finanças comportamentais com vieses de investidores que afetam essas decisões. As lacunas que podem ser observadas nisso é que a literatura carece de modelos que integrem fatores como inovação tecnológica, ESG e vieses comportamentais que também, adaptados ao contexto brasileiro de startups, acabam influenciando o desempenho desses modelos, né? A contribuição da tecnologia, destacamos Ferreira, SD, que, segundo ele, as novas tecnologias estão remodelando as relações financeiras, sendo crucial para entender o ambiente de startups, onde a inovação é força transformadora. Seguindo na produção do trabalho, a metodologia utilizada foi uma abordagem teórico-empírica, uma combinação de revisão de literatura aprofundada com estudo de caso prático. As etapas incluem, então, revisão bibliográfica, análise de obras, como as citadas anteriormente, com identificação de limitações dos modelos tradicionais. A seleção da startup tomou por base o setor de tecnologia, os critérios, estágio de desenvolvimento, disponibilidade de dados e foco inovação ou ESG. A coleta de dados também foi destacada como importante nos dados financeiros, projeções, indicadores de mercado, variáveis intangíveis e entrevistas com gestores. A análise, então, como já foi antecipado, qualitativa, com limitação dos modelos tradicionais, e também quantitativa, com aplicação do modelo híbrido. A validação foi por meio de triangulação e benchmarks também. O modelo híbrido proposto inclui a combinação de FCD tradicional com indicadores Q de Tobin, métricas ESG, ajustes para contexto brasileiro e consideração de vieses comportamentais. O diferencial metodológico leva em conta que a pesquisa inova ao integrar aspectos quantitativos tradicionais com
variáveis qualitativas específicas do ecossistema brasileiro de startups. Os principais resultados alcançados com a pesquisa relacionam-se à integração de abordagens qualitativas e quantitativas adaptadas ao contexto brasileiro, isto significando a aplicação do modelo híbrido de valuation. As dimensões principais identificadas incluem inovação, por exemplo, número de patentes registradas, investimento em P&D, percentual da receita, taxa de adoção de novas tecnologias e diferenciação de mercado. Também destacamos a sustentabilidade com indicadores incluídos, tipo pegada de carbono, diversificação de equipe, transparência de governança, impacto social e reputação. Dentro dos viéses comportamentais, destacamos os ajustes necessários em torno de mitigação do otimismo excessivo, correção da aversão à perda, análise de sensibilidade rigorosa e cenários probabilísticos. Ainda no contexto brasileiro, as adaptações específicas incluem taxa de desconto com risco país, cenários macroeconômicos, múltiplos de mercados emergentes e barreiras regulatórias locais. O estudo de caso proposto foi tomado como a empresa fictícia Tecnova, no ramo de tecnologia, evidentemente, e uma startup de inteligência artificial para agronegócio. O resultado da análise mostra que o modelo híbrido proporcionou uma reavaliação significativa, aproximando-se das expectativas de mercado e capturando o valor intrínseco que o FCD tradicional não conseguiria preencher ou apreender. O diferencial verificado foi a incorporação de patentes, parcerias estratégicas, certificações ESG e ajustes na taxa de desconto para o setor de agronegócio brasileiro. As discussões em torno desse trabalho incluem interpretação e implicação dos resultados, corroborando, nesse sentido, a literatura, mostrando que as dificuldades apontadas por exemplo, Colleu e outros, 2020, e Assaf Neto, 2024, na aplicação de modelos tradicionais em startups, especialmente devido à ausência de histórico consistente e predominância de ativos intangíveis. Quanto ao modelo híbrido como solução, nós vemos que a incorporação de métricas de inovação, ESG e vieses comportamentais emerge como resposta direta às lacunas identificadas, permitindo quantificação explícita do potencial de crescimento e diferenciação. As principais contribuições destacadas incluem no sentido de trazer um framework mais abrangente para avaliação, no caso de investidores, decisões também de investimento para informadas nisso, mais informadas, mitigação de riscos de incerteza. No caso de empreendedores, destaca-se a compreensão de fatores de valor além das métricas financeiras, construção de estratégias mais eficazes e melhor preparação para negociações. No sentido de formuladores de políticas, destacamos a necessidade de ambiente regulatório favorável, incentivos à inovação e sustentabilidade e fortalecimento do ecossistema do empreendedor. As limitações identificadas incluem uma generalização limitada, no sentido de que o estudo de caso único pode não se aplicar a todas as startups. A quantificação de intangíveis, também com desafios metodológicos na padronização de métricas, variabilidade setorial com diferentes setores que podem apresentar desafios distintos, também complexidade de modelo, que pode desafiar a aplicação em contextos menos estruturados. A título, então, de considerações finais, as principais conclusões incluem
a constatação de que os modelos tradicionais de valuation são insuficientes para capturar a complexidade e o potencial de valor das startups brasileiras. O modelo híbrido proposto, por outro lado, oferece uma avaliação mais holística, mais dinâmica, realista e precisa. A eficácia comprovada, no caso do estudo da Tecnova, mostra que a aplicação do modelo híbrido resultou em reavaliação significativa da startup, alinhando-se mais estreitamente com uma expectativa de mercado e investidores, demonstrando assim a aplicabilidade prática da abordagem. O estudo então traz algumas contribuições no campo acadêmico, como o modelo adaptado a mercados emergentes, preenchimento de lacunas na literatura e uma visão interdisciplinar também, tipo finanças mais comportamento, mais sustentabilidade. Contribuições práticas envolvem ferramenta robusta para investidores, auxílio na tomada de decisões estratégicas e o fortalecimento do ecossistema brasileiro. Como material para pesquisa futura, contribuição, destaca-se a validação ampliada, teste em maior número de startups em setores diferentes. Isso pode contribuir com um maior aprofundamento do assunto. Também uma quantificação aperfeiçoada no desenvolvimento de índices e modelos econométricos mais sofisticados, educação financeira, impacto da conscientização sobre vieses comportamentais, análise comparativa, com aplicação em outros mercados emergentes além do Brasil, e, por fim, estudos longitudinais, significando acompanhamento do desempenho ao longo do tempo. Muito obrigado.